Funções. O que são? Onde vivem? O que elas têm a ver com as equações? Hoje, no canal do Super Léo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tem uma relação direta com esse aqui que eu gravei anteriormente sobre equações. Vale a pena você dar uma olhada e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre funções. Muito provavelmente, se você já começou a estudar funções, deve ter visto esse tipo de diagrama de flechas. Sinceramente, esquece isso. Hoje a gente vai ver uma maneira muito mais simples e mais intuitiva para a gente definir o que são funções. A gente pode pensar numa função como sendo uma pergunta que tem exatamente uma resposta para cada situação. Matematicamente, se a gente fosse dar uma definição mais precisa, o que a gente está pensando aqui é numa relação específica entre duas variáveis. Então, para falar de função, primeiro a gente vai ter que falar de variável. Como o nome já diz, variável é aquilo que varia. Só que para a gente definir bem uma variável, a gente tem que especificar onde ela varia, em qual conjunto. E isso é o que a gente chama de conjunto universo. Vou dar um exemplo para vocês. Se você perguntar para várias pessoas qual é o mês do seu aniversário, a resposta vai ser variável de uma pessoa para outra. Existem 12 possibilidades de resposta, mas a resposta tem que estar dentro daquele conjunto. Se alguém te perguntar o dia do seu aniversário, você não pode, por exemplo, responder dinossauro ou bacon. Me too. Então a gente já citou aqui duas variáveis, cada uma com o seu conjunto. Nós temos o conjunto das pessoas e o conjunto dos meses do ano. Se a gente for perguntar para várias pessoas qual é o mês em que você faz aniversário, o conjunto dessas pessoas para as quais a gente fez a pergunta é o chamado domínio da nossa função. Cada resposta que a gente tem de cada pessoa vai ser a imagem dessa função. Então, por exemplo, o Super Léo faz aniversário no mês de novembro. Então, a gente tem que nessa função mês do aniversário, a imagem do Super Léo seria o elemento novembro. E nesse caso, o conjunto dos meses do ano, que é o conjunto onde a gente vai localizar as respostas, é o chamado contradomínio da nossa função. Então, toda função é uma relação entre duas variáveis. A variável para onde a gente faz a pergunta é o domínio. A variável onde a gente busca a resposta é o contradomínio. Além disso, para a gente terminar de definir uma função, a gente sempre vai precisar de uma lei de formação. Ou seja, como que a gente acha essas respostas? Ou matematicamente falando, como que a gente acha as imagens? No caso, por exemplo, dos meses, a gente pode simplesmente consultar a certidão de nascimento ou perguntar diretamente para a pessoa. Então a gente tem aqui a lei de formação, que é o que, no final das contas, também ajuda a definir o que é uma função. Tem outras definições importantes que se referem a algumas situações específicas. Por exemplo, vamos supor que eu faça essa pergunta a 3 pessoas aleatórias. Provavelmente, cada uma vai fazer aniversário num mês diferente. Quando isso acontece, a gente diz que a função é injetora, ou seja, não existem 2 elementos com a mesma imagem. Agora, se eu fizer essa pergunta para 14 pessoas diferentes, certamente vai haver repetição, então a função deixa de ser injetora. Mas esse exemplo que vocês estão vendo aí tem uma situação curiosa. Eu consegui encontrar pessoas para cada um dos meses do ano. Então, todos os elementos do contradomínio são imagem de algum elemento do domínio. Quando isso acontece, a gente diz que a função é sobrejetora. Agora, imagine que eu eliminasse esses 2 caras do meu domínio. Se eu pegar a função com apenas esses 2 elementos, reparem que ela vai ser injetora, porque ninguém tem imagem repetida, e ao mesmo tempo ela vai ser sobrejetora, porque todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. Então, nesse caso, a gente diz que a função é bijetora. Léo, então toda pergunta corresponde a uma função? Não. Eu vou dar aqui um contra-exemplo. Imagine agora que eu pergunte a essas pessoas qual é o seu desenho favorito.
Pode acontecer de uma pessoa ter várias respostas para essa pergunta. Ela pode ter vários desenhos favoritos, ou ela pode simplesmente não gostar de desenho, então ela não vai ter nenhuma resposta. Portanto, essa pergunta não corresponderia a uma função. Ou seja, para a gente considerar função, para cada elemento do domínio para quem a gente faz a pergunta, tem que existir uma e exatamente uma resposta. Qual é a diferença entre equação e função? Bom, se você sabe um pouco de matemática, talvez você ache essa pergunta um pouco idiota. Mas se você sabe muito de matemática, vai ver que ela não é tão idiota assim. Good question. Na verdade, equações e funções estão intimamente relacionadas. O que vai variar realmente é o contexto onde elas se aplicam. Vamos partir dessa sentença que está aí na tela. Se o seu objetivo for, por exemplo, encontrar um valor específico para x e y dentro de um sistema, faria mais sentido enxergar isso como uma equação. Agora, se o seu objetivo fosse analisar o comportamento da variável y à medida que o x varia também, então nesse caso faria mais sentido a gente enxergar essa sentença como a lei de formação de uma função. Uma coisa interessante sobre os gráficos de funções. Esse exemplo que vocês estão vendo aí refere-se à função logaritmo na base 2. Para cada valor de x, a gente tem a imagem correspondente ao expoente que se coloca na base 2 para que a gente encontre aquele resultado. Reparem que para cada valor de x existe exatamente uma resposta, ou seja, uma imagem. Mas isso só faria sentido se a gente considerasse o nosso domínio como sendo apenas o conjunto dos valores positivos de x, já que não tem como a gente colocar nenhum expoente na base 2 e achar um resultado negativo. De um modo geral, um jeito interessante para a gente analisar se um gráfico realmente é uma função é analisar as linhas verticais. Se a gente pegar, por exemplo, uma mesma linha vertical e ela cortar o gráfico em 2 pontos ou mais, então a gente não teria uma função, porque é como se a gente tivesse uma mesma pergunta dando 2 respostas, ou seja, o mesmo valor de x dando imagens diferentes. Uma maneira da gente resolver isso seria, por exemplo, restringir o domínio ou o contradomínio. Nesse exemplo, se a gente considerar o contradomínio como apenas os valores maiores do que 4, a gente resolve o problema, porque para esse contradomínio, cada valor de x vai ter exatamente uma imagem, então isso passaria a ser uma função. Mas, Léo, e as contas? Eu quero fazer conta. Bom, dá para a gente fazer muitos cálculos com diversas funções diferentes, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão específica de alguma função que você gostaria de saber mais, ou de algum outro assunto, pode deixar aqui nos comentários. Tchau, pessoal!